E aí, pessoal? Agora a aula é de redação, né? Vamos trabalhar um tema da redação que é muito importante, né? Das produções textuais, né? Quem aí tem problema em usar vírgula, em usar essa pontuação, hein? Que coisa difícil é usar vírgula, né? Pois é, a aula de hoje ela é bem curtinha, né? Porque ela vai continuar, né? Nossa aula vai continuar na atividade. É importante que você faça a atividade, tá? Esse pequeno vídeo é apenas para motivá-lo, né, a fazer a atividade, porque ele faz parte da atividade. Então você tem que assistir até o final, tá certo? E outra coisa, pessoal, é interessante que você se inscreva no canal, né? Esse vídeo aqui ele está em um canal, o canal do professor Érico, e ali quando aparecer os vídeos novos, você já tem acesso antes da atividade ser postada, tá bom? Caso você queira rever só o vídeo, né? Você não precisa ficar fazendo a atividade todo o tempo, mas o vídeo às vezes você quer dar uma assistida novamente para anotar algo, né? Se preparar para a prova. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Vamos falar sobre uso das vírgulas, ok? Bem, essa é uma aula bem provocativa. A gente vai falar justamente sobre o uso da vírgula, desafio. É um desafio que eu vou fazer para vocês. Bem, eu fiquei pensando quais textos circulam em minha casa. Olha, na sua casa deve circular tanto texto quanto na minha. Na minha, enquanto professor de português, vocês imaginam, né, o tanto de texto que tem aqui. É só olhar aqui para trás que você vê um pouquinho deles. Mas eu estou falando, pessoal, dos textos que circulam de um modo geral. Textos que aparecem em nosso dia a dia na nossa casa. Por exemplo, uma conta de luz, uma conta de energia é um texto, né? É um texto. E a gente precisa prestar atenção a isso, né? Muitas vezes a gente não entende os textos que estão circulando na nossa casa, né? A gente não tem esse cuidado de ler os textos. Um produto que você compra, ele também vem com um texto, tá certo? Um contrato vem, tá todo escrito lá e você precisa entender, né? E às vezes também a gente precisa escrever algumas coisas. Em casa eu tenho certeza que vocês continuam digitando aí no WhatsApp, utilizando, interagindo nas redes sociais. Então a gente está o tempo todo circulado, né? Por textos, né? A gente está o tempo todo com textos ao nosso redor, tá certo? Agora o problema é que a gente nunca dá muita atenção a eles. E os problemas de comunicação acontecem justamente por isso, porque a gente não cuida, como se diz, né? A gente não cuida, ou seja, a gente não tem o cuidado de olhar as informações, de ler corretamente as palavras, as frases, os rótulos e por aí vai. Uma infinidade de textos que tem. Na aula de hoje, pessoal, eu vou utilizar um texto para a gente entender sobre vírgula. Eu tenho certeza que você sabe o básico de vírgula. Você sabe que a vírgula ela é utilizada para separar coisas. Ela é utilizada na escrita. Só existe vírgula quando a gente escreve, não é isso? Então, quando eu quero enumerar as coisas, né, eu coloco vírgulas para separar essas palavras, né? Então a vírgula está no nosso dia a dia. Então eu resolvi pegar um texto, né? Adivinha a bebida que eu mais gosto? Não é isso que você está pensando não, viu? A bebida que eu mais gosto é essa daqui, ó. Café. Café é muito bom, tá? Tô fazendo propaganda dos Três Corações não. É porque eu gosto de café. Então eu fui lá no meu armário, na minha despensa e disse, vou pegar um texto desse e saber se esses textos que estão aqui, né, que estão nos rótulos dos produtos, se eles possuem o uso correto das vírgulas, né? Porque, pessoal, nós já conhecemos os usos das vírgulas, só falta saber se elas estão sendo usadas corretamente. E para aprender vírgula sobre vírgula, basta ler e analisar,
tá certo? Entendendo primeiro que a vírgula ela separa as coisas, né, para que não fique uma bagunça, e ela também ela é usada no ritmo da frase. Se tem uma vírgula, você dá uma pausa, tá certo? Você tem a pausa. Lembrando que a gente está falando de vírgula aqui no sentido da produção textual, né? Então você tem que se preocupar com isso, mas não é sair colocando vírgula aleatoriamente. É você saber que no andamento da sua frase é preciso separar algumas palavras, você vai usar, ou frases, você vai usar a vírgula. Pois vamos dar uma olhadinha aqui nesse rótulo. Eu peguei, pessoal, essa parte de trás, o modo de preparo, né? No caixinha de café tem que ter o como preparar café, né? Pois é, peguei essa parte aqui para a gente ver, beleza? Então acompanhem aí. Olha só, tá bem destacado. Chega, deu vontade de tomar um café agora. Café bem quentinho, né? O ponto número 1, ponto número 2. Então você tem ali um texto chamado receita ou modo de preparo, como eles chamaram aqui no pacote de café. Aí eles dividiram esse texto em número 1 e número 2, tá certo? Então vamos analisar. Eu fiz um recorte, dei um zoom para que você consiga ler também, né? Porque às vezes a gente não consegue nem ler, né, pessoal, que tem no rótulo, só mesmo com a ajuda da câmera do celular. E eu faço muito isso, não sei se vocês fazem. Pois vamos lá, no ponto 1 ele diz assim: para cada litro de água, use de 4 a 5 colheres de sopa, né? Colheres de sopa de café 3 corações tradicional. Tá vendo que ali tem uma vírgula? Essa vírgula tá indicando o quê? Vamos dar uma lida de novo. Para cada litro de café. Então, para cada litro de café eu tenho uma informação, né? Eu tenho essa informação e ela vai se casar com outra informação. Use de 4 a 5 colheres de sopa de café 3 corações, né? Vocês perceberam que o que eles fizeram nessa frase foi colocar a frase de modo inverso. Eles pegaram um pedaço da frase que poderia estar no final e levaram para frente. Eu vou ler a frase do modo diretamente. Seria assim, ó: use de 4 a 5 colheres de sopa de café 3 corações para cada litro de água. Essa é a forma direta da frase. Mas eles quiseram inverter, né? E quando eles invertem, eles pegam esse pedaço e levam para o início da frase. Eles precisaram marcar justamente essa inversão. E ela foi marcada com a vírgula, né? Para cada litro de água, pausa, use de 4 a 5 colheres para. Então a vírgula serviu justamente para isso. Serviu para marcar que a frase ela foi colocada ao contrário. Peguei a parte final e joguei para frente. E também vocês percebem que tem uma pausa, né? Para cada litro de café, use 4. Há uma pausa, porque a frase está invertida. Beleza? No tópico 2, diz assim: não deixe a água ferver. Beleza. Não tem vírgula nenhuma. Uma frase simples e direta: não deixe a água ferver. Ao primeiro sinal de borbulhas, pessoal, a mesma coisa da frase de cima, né? Ao primeiro sinal de borbulhas, vírgula, despeje lentamente a água sobre o ponto de café no centro do filtro ou coador, vírgula, molhando todo o topo. Tá vendo aí? Essa primeira vírgula marca justamente um pedaço da frase que foi colocada no início, né? Um pedaço da frase que deveria estar lá no final foi jogada para o início, tá certo? Então ele marcou isso daí. E outra coisa, aquela vírgula ali antes de molhando, porque é justamente isso, pessoal. Existe uma regrinha que diz que
quando os verbos estão no gerúndio, né? Aqui o gerúndio molhando, gerúndio é quando o verbo, no caso aqui o verbo molhar, ele termina com NDO, molhando. Isso quer dizer gerúndio. Então, quando o verbo está no gerúndio, eu coloco uma vírgula antes, tá certo? É basicamente aqui uma outra regra. Então, se aquele pedacinho está fora do lugar, qual seria o lugar, né, normal dele? Vamos ver aqui. Despeje lentamente a água sobre o pó de café no centro do filtro ou coador ao primeiro sinal de borbulha, molhando todo o pó, né? Seria essa a ordem direta da frase, tá certo? Então é isso. Nesse meu texto aqui, eu encontrei a vírgula fazendo esse papel, né? Tendo essa função aí. Ela serve para separar as coisas, porque um pedaço da frase foi deslocada para o início, somente por isso. E também marca ali uma pausazinha, né? Porque a frase não está na ordem correta, ela foi quebrada, beleza? E outro ponto importante que aparece aqui é o verbo no gerúndio, molhando. Você coloca ali a vírgula para indicar justamente isso. Beleza, chegamos ao final dessa aula, né? Chegamos ao final dessa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei apenas uma situação de uso de vírgula, né? Situação que apareceu aqui no meu pacotito de café. E pessoal, vírgula é isso. Você precisa ver os textos e identificar, né, como é que a frase foi construída, né? Não existe a gente pensar em regras aqui para isso, não. Nós observamos o uso da vírgula apenas na prática, tá certo? Como eu fiz aqui com vocês, tá certo? E esse vídeo, né, a atividade, ela vai dar continuidade ao vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. E ele vai ajudar bastante vocês a fazer a atividade, viu? Tchau, pessoal.